Os deuses de todas as mitologias se reuniram e decidiram que estava na hora da humanidade ser extinta. No entanto, a Valquíria Brunhild advogou a favor dos seres humanos, propondo um torneio chamado Ragnarok, onde os deuses e os humanos devem se enfrentar em duelos mortais, para ver qual deles continuará existindo. Fala galera! Hoje no Resumindo Animes, iremos acompanhar a segunda temporada de Record of Ragnarok, e nós estamos quase chegando a 350 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever, e também caprichar no like para bater a meta de 7.410 likes. E agora, bora lá! Começamos com um breve resumo da primeira temporada de Record of Ragnarok, onde os deuses organizaram um torneio que determinará o destino da humanidade, e felizmente as Valquírias decidiram lutar ao lado dos seres humanos, equilibrando assim a disputa. Na primeira batalha, Thor enfrentou um guerreiro famoso da China antiga, chamado Lubu. No entanto, o deus do trovão prevaleceu, e Lubu perdeu a batalha, mesmo com a ajuda de uma das Valquírias, que se transformou em uma lança para ajudá-lo. E na segunda batalha, Zeus enfrentou Adão, que recebeu a ajuda de uma outra Valquíria, que se transformou em um soco inglês para auxiliá-lo na luta contra o deus grego. Porém, Zeus acabou prevalecendo, e Adão perdeu a disputa. Já no terceiro confronto, Poseidon enfrentou o lendário espadachim chamado Kojiro Sasaki, que tinha a habilidade de prever os movimentos dos inimigos. Dessa forma, Kojiro conseguiu vencer Poseidon, dando esperanças para a humanidade. Continuamos com a história. A Valquíria Brunhild comenta com Gol que os deuses estão se sentindo humilhados por terem perdido a última disputa, e que por conta disso eles pretendem usar um trunfo nessa próxima rodada. Então, Hércules se aproxima das duas e revela que ele será o próximo a lutar. E aí vemos que Hércules é amigo de Brunhild e da Gol, sendo que ele é bem mais simpático e bondoso do que Zeus e os outros deuses do Olimpo. Em seguida, Hércules está se preparando para lutar, e Loki aparece para provocá-lo, dizendo que ele está sendo amigável demais com as Valquírias. Mas Hércules explica que ele é contra a extinção da humanidade, e que se vencer, irá pedir para os outros deuses pouparem os seres humanos. E em uma cena rápida, Brunhild diz que escolheu um dos piores seres humanos que já existiu para enfrentar Hércules. Então passamos para a arena, e vemos que ela se transformou em uma réplica da Londres do século XIX. E aí Hércules fica furioso ao descobrir que o oponente dele é Jack o Estripador. Enquanto isso, os seres humanos na plateia ficam insatisfeitos ao verem que um assassino em série será o representante deles. E aí o escritor que escreveu o livro do Sherlock Holmes diz que nem mesmo ele tinha conseguido descobrir a verdadeira identidade do Jack Estripador, que só foi ser revelada agora. Já na arena, Hércules fala para o assassino se render, explicando que não gosta de mortes sem sentido, mas Jack diz que seria falta de educação recusar um duelo, e saca uma tesoura gigante, que foi criada a partir do corpo de uma das Valquírias, em um processo conhecido como Volundor, sendo essa tesoura uma arma divina, capaz de ferir o corpo imortal de Hércules. Então a batalha finalmente começa, e Jack corre para se esconder, e aí Hércules se irrita com a covardia dele e o persegue por um dos becos da cidade. E surpreendentemente, Jack está sentado em um bar, tomando uma xícara de chá, e aí o assassino oferece chá para Hércules, que se irrita e começa a ir em direção de Jack para acabar com isso. Só que tinha um fio escondido no local, que acaba acionando uma armadilha que joga várias facas na direção do Hércules, mas obviamente as lâminas são comuns, e por isso não causam nenhum dano no corpo do deus. Então Hércules tenta finalizar Jack usando uma clava, mas o humano dispara um gancho no telhado para fugir do bar, e aí Hércules salta bem alto para persegui-lo, conseguindo assim quebrar a tesoura do Jack. Com isso, o assassino perde sua arma divina, que era a única forma dele conseguir vencer Hércules. E aí o deus se prepara para finalizar a luta, e Jack joga mais algumas facas para se defender, e surpreendentemente, essas facas conseguem ferir o corpo de Hércules. Então Jack revela que mentiu sobre a arma divina ser a tesoura, explicando que na verdade, a arma divina dele é uma bolsa que pode criar diversos tipos de armas para ferir os deuses, como as facas que ele acabou de usar. Portanto, Jack começa a arremessar mais facas, mas Hércules usa a clava para rebatê-las, atacando o humano logo em seguida. Mas Jack tira um guarda-chuva da bolsa e o usa como escudo para se proteger. E para acabar de vez com isso, Hércules decide usar um ataque especial chamado Leão de Nemeia, que dispara um enorme projétil em forma de leão. Portanto, o guarda-chuva de Jack é quebrado, e o braço dele sai do lugar. Mas o velho coloca o osso de volta no lugar, e puxa um canivete gigante de dentro da bolsa. Enquanto isso, Loki pergunta o significado das tatuagens que apareceram no corpo de Hércules depois dele ter lançado aquele ataque. Então Ares conta que Hércules teve que aprender as 12 artes divinas para se tornar um deus, e que as tatuagens representam essas artes, que vão se espalhando pelo corpo dele cada vez mais, fazendo o deus grego sentir dores quase insuportáveis, apesar dele se segurar para não demonstrar isso. No entanto, Ares conta que Hércules morrerá para sempre, se as tatuagens cobrirem o corpo inteiro dele. E aí voltamos ao passado na cidade de Tebas, onde um garotinho chamado Castor está tentando vender um bezerro para conseguir comprar os remédios da mãe dele, que estava doente. Só que alguns garotos apareceram e deram uma surra em Castor, roubando assim o bezerro dele. No entanto, um jovem chamado Alcides chegou lá para confrontar os valentões, e eu adoraria dizer que ele venceu a briga, mas na verdade Alcides levou uma surra também. Então vemos que não é a primeira vez que Alcides fez isso, pois apesar de ser magro e fraco, ele tinha um coração mais forte do que qualquer
qualquer outro garoto ou homem na Grécia inteira, sendo que em Tebas tinha uma estátua que segurava uma taça que continha o sangue de Zeus dentro dela, e segundo a crença das pessoas dessa época, se um verdadeiro herói bebesse o sangue, ele se tornaria um imortal, mas se um falso herói bebesse esse mesmo sangue, ele morreria na hora, e por causa dessa última parte, ninguém tinha coragem para beber o sangue, e Alcides até sabia dessa crença, mas decidiu não arriscar, pois ele queria continuar vivo para proteger os fracos. Portanto, Alcides percebeu que tinha que treinar o seu corpo também, para conseguir proteger os indefesos. Então, o garoto começou a treinar incessantemente, e com o passar dos dias, as pessoas da Grécia pararam de debochar de Alcides, e começaram a respeitá-lo, incluindo os encrenqueiros que roubaram o bezerro. E dizem as lendas que Alcides até ganhou o Mr. Olímpia daquela época. Enquanto isso, os deuses estavam decidindo se iriam destruir a humanidade, mas 74% dos deuses escolheram poupar os humanos. Só que ainda assim, Afrodite disse que os humanos de Tebas mereciam uma lição, e Ares se encarregou disso, pois Tebas estava sob seu comando. Com isso, Ares cavalgou com seu cavalo de fogo até a cidade para destruí-la, e as pessoas ficaram com medo do deus e aceitaram seu destino, exceto por Alcides, que correu até o portão da cidade para protegê-la. E aí Ares ficou impressionado com a coragem do garoto, e disse que o pouparia se ele saísse do caminho. Mas Alcides estava decidido a proteger os demais cidadãos, explicando que essa justiça dos deuses gregos não é correta. E para conseguir enfrentar Ares, Alcides pegou a taça com o sangue de Zeus e bebeu tudo. Então ele se tornou imortal, e ganhou uma força absurda. Com isso, ele destruiu o exército inteiro, e começou a lutar de igual para igual com Ares. E aí Zeus desceu até Tebas e separou a briga, dizendo que Alcides deve se juntar a eles e se tornar um deus. Mas o jovem impõe uma condição, a de que os deuses prometam que não irão mais se vingar da humanidade. Com isso, Zeus disse que Alcides se tornará um deus que representará a humanidade, e mais tarde ele o batizou com o nome de Hércules. De volta ao presente, Ares conta que se sente honrado por ter lutado contra Hércules, e podemos ver que Castor, o antigo amigo de Hércules, está na plateia assistindo a batalha. Já na arena, Jack usa várias cordas de piano para aumentar a velocidade de arremesso das facas, ferindo o deus várias vezes. Só que o deus grego muda da arte do leão para a arte da águia, e assim ele consegue causar uma rajada de vento com a clava, mandando as facas de volta para Jack. Então o monóculo do maluco é quebrado, e vemos que ele tem um olho especial que pode enxergar as emoções das pessoas. E dessa vez vamos para Londres do século XIX para conhecer o passado de Jack, que era bem pobre, e por isso, o garoto de 12 anos volta e meia revirava os latões de lixo para procurar comida. Em uma dessas ocasiões, Jack estava revirando o lixão de um restaurante, só que o chefe de cozinha viu isso, e violentamente chutou o garoto. Então Jack usou seu olho especial para ver os sentimentos do homem, percebendo assim que esse cara estava completamente tomado pelo ódio e pela raiva. E aí Jack implora para ficar com a comida do lixo, e em seguida o garoto leva os alimentos até a sua mãe chamada Mary, que trabalha como relaxadora profissional em uma casa de relaxamento. E por conta disso, Jack tinha que presenciar vários homens desrespeitando e até mesmo agredindo a mãe dele. E o interessante é que Jack usava o seu olho especial para enxergar o que sua mãe estava sentindo. E o garoto sempre via uma aura dourada dentro dela, mostrando que apesar das dificuldades, Mary amava imensamente o filho dela. Em um dia, Jack estava sentado nas escadas do local estudando Shakespeare. E aí uma relaxadora profissional chamada Anne se sentou ao lado do garoto e disse que é uma pena que Jack tenha nascido em um lugar assim, já que ele é inteligente e provavelmente não terá grandes oportunidades na vida. Mas surpreendentemente, Jack sorriu e disse que era a pessoa mais feliz do mundo, dando graças em todas as circunstâncias. Só que após isso, Jack encontrou sua mãe chorando no quarto, e Anne explicou que o homem que Mary amava há anos a deixou para se casar com outra. Com isso, Mary mostrou sua verdadeira face e xingou e agrediu Jack, explicando que nunca quis ter o garoto e que só o deixou nascer para tentar dar o golpe do baú naquele homem, falando toma que o filho é teu. Portanto, vemos que aquela aura dourada era o amor que Mary sentia pelo garanhão e não pelo filho dela. Então Jack usa o seu olho especial e vê que Mary está tomada pela raiva, e aí ele decide finalizar a sua própria mãe, achando que assim estaria a libertando desse sentimento ruim. Após isso, Jack foi até a casa daquele cara e o eliminou também, o chamando de papai. Mas de volta ao presente, Jack fala que quer ver a cor roxa dentro do Hércules, pois essa cor representa o medo. Só que o deus grego encurrala o psicopata e Jack usa o gancho para se pendurar no relógio Big Ben. Porém, Hércules bate com a clava na estrutura, derrubando o relógio. Então, Jack pega o mostrador do relógio e arremessa na direção de Hércules, cortando assim o braço do deus. Com isso, todos na arena ficam surpresos, pois o relógio não saiu de dentro da bolsa especial do Jack. E aí Loki explica que o velho mentiu sobre aquela bolsa também, e que as verdadeiras armas divinas são as luvas que Jack está usando. Ou seja, tudo que ele tocar se transformará em uma arma capaz de ferir os deuses, incluindo objetos da cidade. Enquanto isso, Brunhild está assistindo a luta, e descobrimos que ela já sabia de tudo. Então voltamos a alguns minutos atrás, e vemos Brunhild pedindo a ajuda de uma outra valquíria chamada Ryuk, que se parece mais com uma idol de K-pop. Só que Ryuk se recusou a ajudar Jack, pois ela não gostou da ideia de se fundir com um assassino cruel. No entanto, Jack chegou no
quarto da Valkyria e a subjugou usando o medo, forçando Hyoke a se fundir com ele. De volta ao presente, Gol fica com raiva ao perceber que Brunhild só assistiu a cena e não fez nada, mas Brunhild explica que elas precisavam do poder da Hyoke para essa quarta batalha. Já na arena, as pessoas na plateia começam a achar que Hércules será derrotado por Jack. Ares também está lamentando e já dá o deus como derrotado, mas Zeus lhe dá um soco e diz para ele não ser tão pessimista, explicando que Hércules não se deixa abalar por situações ruins. Enquanto isso, o deus usa o couro da sua armadura para criar um torniquete, parando assim o sangramento. Com isso, Jack retira o seu chapéu em sinal de respeito a Hércules, revelando que não viu um pingo sequer de medo dentro dele. Então Hércules fala que Jack deve ter ficado assim por conta da vida difícil que teve, explicando que os seres humanos cometem vários pecados, e que ainda assim ele os ama, ao contrário de Jack, que se deixou corromper na primeira grande decepção que teve. Com isso, os seres humanos que estão na plateia ficam emocionados, e Jack vê a mesma aura que a mãe dele tinha, mas dessa vez em Hércules. Então, o deus fala que irá salvar Jack desse sofrimento, dando um descanso eterno para o maníaco. Portanto, Hércules joga sua clava pro alto, e ela começa a girar em círculos, abrindo um portal que liberta a última das artes que Hércules aprendeu, que é nada mais nada menos do que o Cerberus, o cão do deus Hades. Com isso, o cão se funde a Hércules, e Zeus comenta que essa nova forma é extremamente perigosa, pois o deus morrerá se não alimentar o cão com o corpo do inimigo, que no caso é Jack. Então a luta recomeça, e Hércules desfere um soco que quebra um prédio em pedaços, mas Jack pega os destroços e os usa como arma. Só que Hércules está bem mais poderoso, e por isso ele consegue encurralar o velho, que pega uma tampa de bueiro para se defender, porém o soco atravessa a tampa e acerta o rosto de Jack, o fazendo sangrar. E aí o estripador tenta usar a arma de gancho para fugir, mas Hércules o joga no chão com um soco, fazendo Jack cair bem em cima de uma estaca de uma cerca. Então, o maluco arranca a estaca que estava perfurada em seu corpo, dando um enorme grito de dor. Com isso, Jack revela que tinha cortado o prédio usando a sua própria capa quando estava caindo no chão, portanto ele foge do local, e o prédio esmaga o deus grego, que não pode fazer nada para impedir isso, pois o prédio se tornou uma arma divina no momento que Jack tocou na estrutura com as luvas. Então a maioria dos espectadores começa a achar que Hércules está acabado, mas o deus grego se recupera e fala que a justiça dele nunca será abalada. E ao ouvir isso, Jack literalmente dá uma coringada, e diz que está decidido a transformar a aura do Hércules em roxa para fazê-lo sentir medo. E aí os dois voltam a trocar golpes, e Jack é gravemente ferido. Com isso ele apaga por alguns instantes, e começa a imaginar como seria se sua vida tivesse dado certo, visualizando a sua mãe casada com um homem, e o chefe de cozinha lhe oferecendo um frango assado. E aí Jack acorda e se levanta com grandes dificuldades, colocando as suas mãos nas feridas para tentar conter o sangramento. Com isso ele se aproxima de Hércules com as mãos vazias, e o deus acerta o outro soco, mas surpreendentemente Jack consegue abrir 2 buracos no peito de Hércules, mesmo estando com as mãos vazias. Então descobrimos que Jack não estava tentando conter o sangramento, e sim que ele estava banhando as luvas com seu próprio sangue, para transformar o líquido em uma arma capaz de ferir o deus. Com isso, Hércules abraça Jack e diz que ainda ama a humanidade, e que está torcendo para que Brunhild consiga ajudar os humanos. Portanto, Hércules começa a se desfazer em pequenas partículas, deixando todos os outros deuses incrédulos com que acabaram de presenciar. Só que Jack diz que ele é o verdadeiro perdedor, pois ele não conseguiu fazer Hércules sentir medo. Então, o narrador anuncia a vitória de Jack, e a Valkyria volta ao normal. Mas pela primeira vez no torneio, a plateia começa a jogar pedras no vencedor. Em outro local da arena, vemos que Gal está chorando bastante, e Brunhild tenta se segurar para não fazer o mesmo. Então ela caminha até um altar secreto, onde tem taças de ouro em frente às fotos de Lobo, Adão e Hércules, mostrando que Brunhild realmente se importa com os que morreram protegendo a humanidade. Enquanto isso, Loki conta que não esperava que Jack iria usar o seu próprio sangue como arma. Hermes também mostra bastante admiração pela estratégia do humano, só que Zeus se irrita e diz que isso é absolutamente imperdoável, pois os humanos estão a uma vitória de passar os deuses. Enquanto isso, Ares chora incontrolavelmente. Já em outro local, Loki chama Buda para questionar se ele está traindo os deuses, já que Loki suspeita que as Valquírias receberam uma ajuda para fazer a fusão, pois tecnicamente elas servem aos deuses e não poderiam ser capazes de se juntarem aos seres humanos para dar forças a eles. E aí Loki comenta que existe um conceito parecido com o da fusão no budismo, dizendo que eliminará Buda se descobrir que ele é realmente um traidor. Então, os 7 justiceiros se juntam ao Loki para intimidar Buda, mas Kojiro chega no local para ajudar Buda, e em seguida um garotinho chamado Soji faz o mesmo, e descobrimos que ele será um dos próximos a lutar pela humanidade. Com isso, todos se preparam para um confronto, e só saberemos o que rolou no próximo vídeo. Fala galera, quem vocês acham que irá vencer esse torneio? E vocês querem ver a segunda parte de Record of Ragnarok aqui no canal? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.